Hoje nós vamos voltar no tempo para falar de um dos carros mais elegantes e injustiçados do Brasil, o Ford Del Rey. Um sedã que marcou época, trouxe tecnologia de ponta para o brasileiro e até hoje tem uma legião fiel de fãs. Aqui vão 10 fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre ele. A origem do nome Del Rey. O nome do Ford Del Rey foi escolhido para transmitir sofisticação e elegância. O Rey, em espanhol, significa do rei, e essa escolha tinha o objetivo de posicionar o modelo como um carro nobre, refinado e acima do Corcel, dois que serviu como base do projeto. A Ford queria um nome forte, internacional e que remetesse a prestígio, criando a imagem de um sedã confortável e diferenciado para a classe média brasileira dos anos 82. Concepção do projeto. O Del Rey nasceu como uma evolução muito mais luxuosa do Corcel. 2. Ele manteve a mesma plataforma, mas recebeu tantas melhorias que se tornou praticamente outro carro. A Ford redesenhou totalmente o interior, trabalhou em ergonomia, revisou suspensão e aprimorou o isolamento acústico. A ideia era criar um modelo nacional capaz de entregar conforto de carro grande, mas com tamanho médio e manutenção acessível. Algo raro na época, devido às limitações do mercado automotivo brasileiro. 3. Inovações e tecnologia. Apesar de ser baseado em um projeto simples, o Del Rey trouxe soluções modernas para os anos 80. Ele oferecia vidros e travas elétricas a ar-condicionado de ótima eficiência, direção hidráulica extremamente leve e bancos com apoio lombar regulável. O painel tinha boa iluminação e organização elogiada pela imprensa. Em algumas versões, o acerto de suspensão e o nível de silêncio interno o colocavam entre os carros mais confortáveis do país. Por pioneirismo, o Del Rey foi um dos pioneiros em introduzir o conceito de luxo acessível no Brasil. Até então, quem queria conforto precisava comprar modelos grandes como o Galaxy ou Opala Diplomata. O Del Rey trouxe um luxo mais compacto, com acabamento acima da média, opções de equipamentos incomuns para carros nacionais e foco total no bem-estar ao dirigir. Em muitas regiões do país, ele se tornou o primeiro contato das pessoas com um carro nacional realmente confortável. 5. Peculiaridades do modelo. O carro tinha algumas características únicas que marcaram época. A marcha lenta dos motores CHT era extremamente suave, sempre elogiada. O isolamento acústico era tão eficiente que o Del Rey se tornou referência em silêncio a bordo. Embora tivesse o porta-malas grande, a tampa estreita dificultava colocar objetos maiores, algo frequentemente citado pelos donos. A versão Belina ganhou fama como uma das peruas mais confortáveis já produzidas no Brasil. 6. Níveis de consumo. Apesar de confortável, o Del Rey não era um carro econômico. O motor 16 CHT fazia cerca de 8 a 10 km L na cidade e até 12 km L na estrada. As versões a álcool, especialmente com motor 18, eram ainda mais gastonas, ficando entre 6 e 8 km L no uso urbano. Curiosamente, muitos donos aceitavam um consumo elevado porque o conforto e a suavidade ao dirigir compensavam essa desvantagem, reforçando a imagem do carro como opção refinada. 7. Concorrentes diretos no mercado. O Del Rey enfrentou sedãs médios que se tornaram lendas automotivas. Os principais rivais foram o Chevrolet Monza e o Volkswagen Santana, que representavam tecnologias mais modernas. Também competiu com modelos como Fiat Regata e, em alguns casos, versões básicas do Opala. Nos anos 80, Monza, Santana e Del Rey travaram uma das disputas mais fortes do segmento, definindo a preferência da classe média brasileira. 8.
opiniões dos donos na época. Quem teve um Del Rey costuma lembrar dele com muito carinho. Os elogios mais frequentes envolviam um conforto excepcional, a suspensão macia, a direção leve, o acabamento bem feito e o ar-condicionado eficiente. Também era destaque o silêncio interno, que dava a sensação de carro de categoria superior. Por outro lado, as principais críticas eram o consumo elevado, o desempenho modesto do motor CHT, o acesso estreito ao porta-malas e a desvalorização após a chegada de concorrentes mais modernos. Mesmo assim, muitos donos descreviam o carro como um sofá sobre rodas. 9 número de vendas. Ao longo de sua vida, o Del Rey alcançou cerca de 500 mil de unidades produzidas e vendidas no Brasil, somando sedã e perua. Nos primeiros anos, foi um grande sucesso e figurou entre os modelos médios mais vendidos do país. Com a chegada de novas plataformas e tecnologias, suas vendas começaram a cair, mas o modelo se manteve estável até o fim da década, sustentado por um público fiel que valorizava seu conforto. Sem fim de produção, o do Rey deixou o mercado em 1991, quando foi substituído pelo Ford Versailles, fruto da parceria Auto-Latin. O projeto do Del Rey já estava no limite e não tinha mais como competir com a modernidade tecnológica dos anos 90. Sua despedida foi tranquila e respeitosa, e muitas unidades rapidamente foram adquiridas por quem ainda apreciava o estilo clássico e o conforto marcante. Hoje, o Del Rey é lembrado como um dos carros mais elegantes, macios e carismáticos da história da Ford no Brasil. E você já tem um carro desse? Deixe nos comentários se você chegou até aqui. Por favor, deixe seu gostei, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Até a próxima!